E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gente, seguinte, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto mais sério, que é como que é namorar uma pessoa que... Como é namorar uma pessoa que tem ansiedade, pânico, depressão, essas coisas assim. E a Karen é especialista no assunto porque... Ai, não exagero não. Porque, mano, ela tá comigo há quase 5 anos já praticamente. E eu tenho ansiedade, tenho crise de pânico. Então ela vai dar a visão dela de como é namorar uma pessoa que tem essas coisas assim. Então se você não for inscrito no canal, já se inscreve, seja muito bem-vindo. E não esquece de deixar o seu like, que é muito importante aqui pra gente, beleza? Então é isso aí, sem enrolação e bora pro vídeo. Primeira pergunta, meu tesouro, vamos nessa. Quero que você responda com sinceridade, tá bom? Como é namorar uma pessoa que tem as crises de ansiedade, tem crise de pânico? Eu já passei uma fase com você que eu tava com depressão também, então como é lidar com esse tipo de pessoa assim? Como é lidar no relacionamento? Pra mim, pelo menos no começo, foi muito difícil, até mesmo na parte de aceitação, porque eu não via da forma que era. Eu achava que era exagero, que era bobeira, que era frescura. Muitas vezes era desculpa pra deixar de fazer certas coisas. Mas depois eu entendi que não era daquela forma, que era realmente aquilo que ele demonstrava. Só que é difícil pra gente que não tem entender. Conseguir... não tem como mensurar o que eles sentem. Então é bem difícil, porque muitas vezes a gente quer ajudar e não consegue. Então por isso é muito importante buscar ajuda profissional também. Esse sentido que ela falou é uma grande realidade, gente. Sabe por quê? Muitas pessoas não têm conhecimento de como que é lidar com a depressão, lidar com a ansiedade, lidar com o pânico, porque realmente acha que é frescura, porque às vezes a gente não consegue sair de casa, às vezes a gente não consegue sair do quarto, às vezes a gente não consegue fazer nada, entendeu? A gente fica no nosso mundo e realmente é muito difícil para as pessoas entenderem de fato o que é a depressão, o que é a crise de pânico, o que é uma crise de ansiedade. Então assim, o que você pode fazer para melhorar seu relacionamento, para ajudar no seu relacionamento? A pessoa que não sabe o que é, procurar ajuda profissional também, entendeu? A Karen fez algumas sessões de terapia com psicóloga também, para entender melhor o que é a depressão, o que é a ansiedade, o que é o pânico. Foi aí que ela começou a melhorar nesse sentido de aceitação, né? Porque você realmente achava que era frescura, achava que era desculpa, como você disse, né? Nossa, foi uma época difícil no começo, né? No começo era difícil de lidar com as crises, mas foi melhorando aos poucos tudo isso. A gente conseguiu ir lidando com isso de uma forma melhor. E agora outra pergunta para você, meu amor. Você vai cansar das perguntas que eu vou fazer aqui, mas tudo bem. Depois que eu busquei ajuda, o que melhorou? Em relação a você? Em relação a mim. Nossa, muita coisa. Você começou a fazer coisas que você não fazia. Você tinha tiques. Eu tinha tique vocal, gente. Eu tinha tique de ficar fazendo e até ficar fazendo puxadas de ar, que é... Hiperventilação, né? que é a hiperventilação que a gente tinha. Que eu tinha, minhas ideias, que eu tinha. Tudo isso melhorou. Claro que tem muita coisa ainda que vai melhorar, que vai ficar melhor. Mas, assim, desde que você começou, muita coisa você melhorou. Muita coisa você mudou, você melhorou bastante. E uma coisa eu digo pra vocês, gente, é muito bom vocês procurarem ajuda profissional. Muito bom mesmo. Sabe por quê? Eu passei com um psiquiatra, tô tomando remédios controlados e tudo mais. E foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Foi a melhor experiência que eu pude ter da minha vida. Depois de passar com psicóloga, passar com homeopata, eu decidi passar com psiquiatra. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida também. Porque esse combo de ajuda, esse combo de profissionais que estão me ajudando, gente, faz toda a diferença na minha vida. De verdade, eu tô me sentindo muito melhor. Eu consigo ter paz, eu consigo ter sossego na minha vida, coisa que eu não tinha com a ansiedade. A gente viajou sozinho, graças ao bom Deus, graças a Deus eu consegui viajar sozinho com a Karen. Fazer a minha primeira viagem sozinho, sem meus pais, sem meus familiares, sem ninguém. Só foi eu e você, né? A gente, nossa, velho, foi uma delícia. Mesmo eu não conseguindo fazer algumas coisas lá, por limitações da crise de ansiedade, crise de pânico e de aceitação também, eu não consegui fazer algumas coisas, mas foi a nossa primeira viagem sozinho e, mano, por ser a primeira viagem foi muito boa, né?
Foi. Seu bocejo não pode faltar. Por ser a primeira viagem, foi boa demais. Foi uma viagem muito memorável, muito gostosa mesmo. E, cara, de verdade, vocês precisam fazer isso. Quem tem ansiedade, quem tem pânico, procurem ajuda profissional. É isso que eu digo pra vocês, pra ajudar no relacionamento de vocês. Procurem ajuda profissional, procure ajuda de um psiquiatra que seja, de uma psicóloga. Uma outra coisa que eu quero perguntar pra Karen é a seguinte. É a última coisa que eu vou perguntar pra ela, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, mano. Vão ser 3 perguntinhas só e acabou. Porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, muito longo mesmo. Vai dar mais de meia hora e vocês não vão entender tudo que eu quero que vocês entendam. Durante a crise que eu tive, a crise mais forte que você presenciou, você lembra qual foi? Como você se sentiu naquele momento? A primeiro momento eu fiquei assustada. Você ficou assustada? Sim, porque eu não sabia o que fazer. Você tava surtado. É, tava mesmo. Essa é a verdade, né? Nessa crise que você tá falando, que eu sei que é essa, você surtou. Então eu queria assustada. beber o vidro do remédio inteirinho, pra vocês terem uma noção. Não é uma coisa que era normal pra mim. Então eu fiquei assustada. E foi a primeira e última crise, gente, que eu tive perto da Karen, assim, tipo, de forte mesmo. Faz uns 3 aninhos disso. E eu tive uma crise recente que eu quero comentar com vocês também, que eu já tive. E inclusive eu fui parar internado no hospital por conta dessa crise uma vez, que foi a crise do coração que disparou. Você já presenciou 3 delas, certo? 3 dessas crises. Como você se sentiu? Olha, diante dessas crises mais do coração, assim, tipo, por envolver coração, como você se sentiu? por saber que é por conta da ansiedade, eu não fiquei extremamente preocupada. Eu fiquei preocupada por ver você do jeito que você tava, porque você tava desesperado. Mas eu não fiquei desesperada, tanto que na última que você teve, Foi na academia. eu A falei última que eu muito tive. com você, eu conversei muito com você, porque na academia é normal dar uma acelerada no coração. E quando acontece isso e a gente fica nervoso, piora. Aí que demora pra ir estabilizando de novo. Então eu falei muito isso pra ele, tanto que a gente nem foi no hospital. Ele queria ter ido pro hospital, né? A gente chegou até o hospital, mas a gente não entrou. Porque eu falei pra ele que não havia necessidade, porque era uma coisa normal. Sim. Só que foi o que eu disse pra ele. Eu sinto de uma forma, ele sente de outra, muito pior. Porque muitas vezes, por exemplo, teve um dia que eu tava na academia, meu coração chegou a 190 fazendo cardio. E pra mim, tava tudo bem. O meu chegou em 210 quando eu tive a Foi crise. 30 a mais e Eu tava parado. e ele se desesperou. Então, assim, a minha sensibilidade é diferente em relação a isso. E o fato de eu sentir que tá acelerado, eu vou respirar, vai baixar. Só que ele sente que tá acelerado, ele já se desespera, ele acha que vai acontecer alguma coisa, ele acha que ele vai morrer. Então, é isso que eu tenho falado muito pra ele, desde quando aconteceu a última crise. Eu falei, você não tem que se desesperar, você tem que respirar, você tem que se acalmar, porque quanto mais você ficar nervoso, pior fica. Quanto mais nervoso a gente fica, quanto mais a gente cede à ansiedade, pior a gente fica. Entendeu? E assim, não é porque eu não tenho a crise de ansiedade, por exemplo, o coração dele acelerou. Não é porque isso aconteceu com ele que eu não saiba o que é sentir. Só que a intensidade que ele sente é diferente apenas. Porque o mesmo que eu sinto, ele sente. Em relação à palpitação que dá. Só que tudo vai querendo ou não, do psicológico, né? Por isso que eu faço tratamento, entendeu? Porque, mano, é muito ruim quando você tem uma crise de ansiedade e você não consegue controlar, ou você tem a crise de ansiedade e você pensa que você vai morrer, que vai estar tudo forte, que nossa, velho. Crise de ansiedade é um verdadeiro saco, de verdade. Procure ajuda de um psiquiatra, de uma psicóloga, que é a melhor coisa que vocês vão fazer da vida de vocês. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, porque é muito importante vocês se tratarem, procurarem ajuda. E vocês não estão sozinhos nessa. Se vocês precisarem de indicações de profissionais, segue lá no Instagram que eu sempre indico profissionais pra vocês lá nos stories, beleza? Então é isso aí. Tamo junto, é nóis, beijo junto, fica lá. Bye.